Bora ver aqui o assustador declínio de Chainsaw Man do canal Analyze It Mangás, mandado aqui pelo Luke Hero. Bora lá. E aí pessoal, aqui é o Leonardo Nicolini, estou começando mais um vídeo. E como O canal do Leonardo Nicolini, o Analyze It, é muito bom para quem quer entender mais de mercado, de mangá. Deve ser uma das melhores fontes do E Ocidente. aí pessoal, aqui é O site dele, principalmente, que tem várias matérias, vários dados que são referenciados mundialmente. o Leonardo Nicolini, estou começando mais um vídeo. E como o canal, você sabe, sempre comenta sobre coisas urgentes, coisas realmente importantes para a população brasileira, eu venho trazer outra temática que está na boca do povo. Não se fala de outra coisa nas ruas de São Paulo sem É ser muito sobre... engraçado. Ô, Leonardo Nicolini, você não pode usar esse meme não, porra. Eu moro na Europa, caralho. Ele mal fala, tipo, ele fala mais italiano do que português. Ô, cara, tá usando, tá usando nas ruas de São Paulo aí, caralho. Porra, não, você tem que falar nada. Não se fala. Pega o nome de um vilarejo random aí da Itália, fala, não se fala nada além disso. Aqui no. Vilarejo! Sei lá como é que seria o nome de um lugar aí, pô. a queda de venda de Chainsaw Man. De fato, Chainsaw Man saiu de vender 633 mil cópias em 10 semanas quando seu anime estreou para vender atualmente 283 mil cópias. Tal. Por que eu acho que isso aconteceu? Três motivos. Vamos ver se ele vai falar isso no vídeo. Primeiro, o anime foi divisivo. A produção é muito boa, mas a estética e a vibe são muito diferentes do mangá. Isso pode ter gerado um conflito de público que não permitiu uma transição tranquila entre um e outro. Apesar de ter sido ainda assim um aumento positivo de público, você não teve a intensidade desejada, talvez. Gerou problemas para mapa, saiu o diretor, enfim. Então uma confusão, toda confusão. Segundo, saiu da revista para a Shonen Jump, o Manga Plus. Ou seja, saiu do físico para o digital, com uma periodicidade. Eu acho que manteve a periodicidade semanal, mas tem muitos capítulos de 8 páginas, 9 páginas. Ou seja, você não tem o ambiente de prestígio da grande competição, a revista, e você não tá tendo capítulos cheios de, tipo, pô, 12 páginas. Tá saindo quando tá com muita, sabe? Cadê os capítulos de 20 páginas, por exemplo, né? E terceiro, a mudança de vibe da obra. Não mudança de vibe, mas a mudança drástica de ambientação e de storytelling. A história saiu da loucura que a gente tinha da primeira temporada para a escola. E ainda assim com muita loucura, mas temos uma nova protagonista, não sei quem seria o deuteragonista, mas não importa muito. Que é a Mikasa. Mikasa? Mikasa mesmo? A Yoro, né? Enfim, a gente tem novos personagens que, assim, eu gostei. Só que o foco da história. Asa Mitaka. Isso, obrigado. Tem um novo foco na história, com outras coisas acontecendo. Eu achei que ficou muito mais confusa a história, porém eu achei os personagens muito melhores. Eu adoro a Yuru, eu adoro a Asa. Acho que eles são dois personagens muito bacanas. Tudo bem que acho que esses são os personagens que eu mais gostei. Então não sei se teve outras personagens tanto. A Nayuta também é um personagem legal, mas. Né? Enfim, eu acho que os personagens tiveram mais um momento de brilhar de alguma forma. Em um contexto diferente, que é o contexto escolar de menor tensão. Mas depois foi ficando muito confuso, com muita maluquice. E talvez essa mistura em comparação com a primeira parte da história não tenha sido uma coisa que pega o mesmo público. Eu, por exemplo, acho a primeira parte de Chainsaw Man talvez melhor tecnicamente, mas eu pessoalmente mesmo acho assim, legal. A segunda parte de Chainsaw Man eu acho mais bagunçada tecnicamente, mas eu estava aproveitando mais. Então, como se ele tivesse pegado outro público. Porém, eu concordo com o que falaram ali, o Denji da parte 2, eu acho que aconteceu alguma coisa que o arco dele na parte um foi não foi finalizado, mas teve uma conclusão satisfatória. Parece que ele esqueceu tudo da primeira parte e resetou para a parte 2. Eu achei que alguns momentos são legais, mas em muitos momentos eu achei que parece que a história regrediu o Denji para fazer algumas coisas que o autor teve vontade, sabe? Então achei, por isso que eu achei mais bagunçada também.
Mas eu me diverti mais na parte 2, desculpa. Eu gostei do romancezinho. Uma queda de 55% nos seus compradores. Por isso, eu, como analista de vendas de mercado japonês, uma profissão muito importante para o mercado brasileiro, vou comentar sim sobre os motivos pelo qual Chainsaw Man está tendo uma queda em vendas. Antes de tudo, vamos analisar seus números antes do anime. Chainsaw Man começou vendendo 61 mil cópias em 8 semanas. Atualmente, tivemos Kagura-bate 2 meses, então por mês vendeu 30 mil cópias. Caralho. Nossa, Chainsaw Man foi muito mal. Quer dizer, pra Shonen Jump atual é sucesso, né? Gente, cara, o mundo mudou muito, né? Isso aqui, na época do Big Tree, era cancelamento. Mentira, 60 mil não era, né? Mas o Big Tree, no mínimo, tava vendendo 100 mil cópias ali no início, né? Caralho, mano, o mundo mudou muito. Não, Chainsaw Man conseguiu fazer sucesso, sim. Só que, por exemplo, outras obras estavam nos 40 mil, né, e tal. Então, mas mudou muito, credo, que isso. O negócio é que hoje em dia é muito mais exponencial, né? Começa baixo, mas eles têm um teto muito alto. Mas você vai ver Naruto, Bleach, One Piece, porra, o mínimo de... Eu sei mais de Bleach, né? O mínimo de Bleach foi 430 mil unidades. O ponto mais baixo de Bleach. 430 mil unidades. Caralho, mano, é outra dimensão, né? Outros tempos. Funciona. Isso não é só, tipo, Bleach é melhor, não. Tô falando que antigamente se comprava mais mangá, né? Hoje em dia o público compra mangá é menor. A média abaixou. Apesar de ter as explosões, né? A média abaixou, mas o teto aumentou, vamos dizer assim, parece. tendo 61 mil cópias em 8 semanas. Hoje em dia se vê muito mais no. Não se vê muito mais, mas tem muito mais espaço para ver digital. Tem um monte de fator que entra nisso aí, tá? Mas Chainsaw Man não foi o sucesso estrondoso de início, né? Vamos pegar de comparação. Vamos pegar de comparação para ver os. Tá pequeno. E. E. Vamos ver de início aí. 2 meses, né? Um mês ou 2 meses, tá? Aqui. Boku no Hero. 1 mês. Porra. A edição 1 de Boku no Hero, em 1 mês, vendeu 137 mil unidades. Mas Boku no Hero entrou um pouco depois de Naruto, né? Teve Naruto, aí veio outra obra e depois Boku no Hero. Então ainda assim é um momento anterior. Mas 137 mil unidades. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Como assim, zero? Não tem cálculo nessa porra. É isso, esse gráfico tá estranho. Deixa eu ver se é isso mesmo. E esse outro aqui. Kimetsu. Meu Deus. Kimetsu, na primeira edição, vendeu o quê? 10 mil unidades mesmo. Nossa senhora, Kimetsu foi um desastre no início, né? Kimetsu não. Tipo, meu Deus. Olha a diferença que o anime fez, né, galera? Caralho. Olha o anime. Olha o anime. Caraca, realmente é zero. A primeira edição de Kimetsu não vai vender nada. É zero. Vamos botar aqui a mais ou menos a mesma coisa. 16 mil unidades, 12 mil unidades em 1 mês. Chainsaw Man foi bem melhor, né? Caralho, Kimetsu foi muito mal, mano. Muito mal. No início, né? A partir do volume 6. O volume 5 já tava. Já deu um tchan. Volume 5 já tava seguro. Mas Chainsaw Man começou aqui, né? Chainsaw Man foi melhor do que Kimetsu. Pior do que Boku no Hero. Jujutsu Kaisen. Início melhor do que Jujutsu Kaisen, mas a edição 2 de Jujutsu Kaisen já foi melhor.
Esse aqui é só a primeira semana, né? Primeira semana isso aqui. Em um mês deve ter dado algo parecido com isso aqui. Deve ter dado umas 50, 80 mil unidades, sei lá. Então, basicamente, Boku no Hero foi pior. Foi pior que Boku no Hero, mas melhor do que Kimetsu. E pau a pau ali com o Jujutsu Kaisen. Foi um lançamento de sucesso. Ok, foi um lançamento de sucesso. Não sei se era o sucesso que eles queriam, né? Mas ele conseguiu. Ele sobre... A edição 3 já deu. A edição 3 estava seguro já. Semanas, atualmente, tivemos Kagurabate alcançando resultados similares. E deixei claro já nos vídeos de Kagurabate e também no meu Twitter que esses números alcançados por Kagurabate eram fantásticos. Por isso, Chainsaw Man também tinha alcançado números fantásticos. O mangá Realmente, 60 mil unidades hoje em dia é fantástico, né? Minha cabeça tá no passado. de Kagurabate e Kagurabate vendendo 61 mil cópias em 8 semanas. Minha cabeça tá no passado, mas isso aqui é 60 mil, é 30 mil cópias, né? Então, ele foi pior que Jujutsu. Jujutsu bateu 60 em um mês. Esse aqui foram em 2 meses, né? Não foi pior do que Jujutsu, assim. Atualmente, tivemos Kagurabate alcançando resultados similares. E deixei claro já nos vídeos de Kagurabate e também no meu Twitter que esses números alcançados por Kagurabate eram fantásticos. Por isso, Chainsaw Man também tinha alcançado números fantásticos. O mangá, assim, continua evoluindo volume após volume de modo gradual, conseguindo alcançar 246 mil cópias no volume 8, quadriplicando suas vendas em 1 ano e meio. Contudo, acabou sendo o volume 9 que transformou Chainsaw Man em um sucesso estrondoso no... É bizarro isso, né? A pessoa tipo, você tem volume 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 9. Mas é o 9 que vende mais. E o 1 não. As pessoas meio que compram só volumes específicos. Doideira, né? Você imagina, se o cara vai estar na edição 9, ele vai comprar 1 até 9. Não. O cara compra só 9. Você vai ver que, como a gente viu aqui nos gráficos, né? Agora saiu, mas vou voltar aqui. As vendas, cadê? Tem mais volume 6 do que volume 1. Tem mais volume 7 do que volume 1. Ou seja, as pessoas começam a comprar de onde elas estão na Shonen Jump. A pessoa começou a gostar de Chainsaw Man nos capítulos do volume 5. A maioria começa a comprar a partir do volume 5. Porque o resto ela meio que já leu, né? E é a partir daqui que ela gosta da história. Quer reler, sei lá. Então tem 1 zilhão de pessoas que compram a edição 12. Mas quase ninguém compra a edição 1. Doideira, né, cara? no volume 8 e 9 que transformou Chainsaw Man em um sucesso estrondoso no Japão. Agora, sem brincadeiras, em todo mundo, todos os jovens falavam de Chainsaw Man em 2020. A obra saiu de Pandemia, né? 286 mil cópias para 417 mil cópias em apenas um volume, um aumento de 69% em suas vendas. Repito, em um volume. Para muitos, esse aumento pode soar estranho, mas para quem seguia Chainsaw Man na época, era possível notar 3 fatores. O primeiro, sem sombra de dúvida, foi a mudança no qual os japoneses viam o mangá. O mangá, que inicialmente era visto como um mangá exagerado, com muitas violências, passou a ser visto como um mangá que estava fazendo uma subversão do gênero, trazendo uma crítica social e cenas de violência e mortes que estavam fora do padrão da Weekly Shonen Jump. Encomendado depois de ver o sucesso de Shingeki no Kyojin e a frustração de ter recusado, né? Assim, a série ganhou a aprovação dos leitores da Weekly Shonen Jump e depois também dos leitores que não compravam a revista. E assim, Chainsaw Man começou a ser um sucesso gigantesco por todo o Japão em 2020. O segundo motivo que levou o Chainsaw Man a aumentar bastante em vendas... Isso são vendas de volume físico, se não me engano. Era um momento que o mundo se encontrava, a pandemia, que levou muitos mangás a explodirem em vendas, já que todos estavam em casa. O terceiro e último motivo foi seu PV, oficial, lançado em novembro, juntamente com o lançamento do volume. PV, que atualmente tem 22 milhões de visualizações, alcançou um número gigantesco de japoneses, se tornando viral no YouTube. É justamente esse PV que levou a Jump a investir pesado nesse tipo de publicidade em todas as suas séries atuais. Achismo confirmado. Cara, eu teria que procurar as fontes, mas Shingeki no Kyojin foi oferecido ao Shonen Jump pelo autor e ele foi recusado. Se eu não me engano, o feedback foi: sua arte é muito ruim, melhore. Não com essas palavras, né? Mas ele foi rejeitado por causa da arte. E aí
ele conseguiu ir para outra revista, foi aceito e virou o estrondo que foi. Aí você pega o timing das coisas e como funciona o editorial, é o seguinte: existe uma reunião de todos os editores como editor-chefe, e o editor-chefe ele passa o que ele quer para a revista na próxima etapa, né? Nos próximos meses e tal. E quando você pega o tempo, como eu não lembro da fonte, eu vou remover a fonte. Vou falar só a dedução lógica. Quando você vê quando Chainsaw Man sai em comparação ao ápice, o que estava no sucesso, Shingeki no Kyojin principalmente, você vê a Shonen Jump tendo uma mudança de direção, não só Chainsaw Man, mas Jujutsu também, com essa pegada da violência. E aí é muito provável que a Shonen Jump tenha tido uma mudança para coisas mais sanguinolentas, também devido à diminuição do público infantil no Japão. A natalidade lá está muito baixa, então a faixa etária média da Shonen Jump, que era 15 anos de idade, agora é 18 anos de idade. Mais da metade, 51, 52% das pessoas que compram a Shonen Jump tem mais de 18 anos de idade. Isso fez com que todas as obras do Shonen Jump, não todas, mas abrisse um espaço muito grande para obras mais maduras. Não maduras, madura não é a palavra certa, mas obras mais apelativas. E aí você tem o sucesso de Shingeki no Kyojin, uma obra rejeitada pela Shonen Jump, o fato da maior parte dos leitores da Shonen Jump agora ter 18 anos, e aí você tem uma mudança geral do tom das histórias da revista, ou a possibilidade de muito mais histórias virem com uma carga mais pesada, e aí você tem o nascimento de Chainsaw Man. Toda essa mistura aí. Realmente. Assim, Chainsaw Man conseguiu alcançar vendas dignas de mangás com um anime, mesmo não tendo nenhuma adaptação. De fato, esse boost continuou durante toda a serialização restante da série na Weekly Shonen Jump, a revista, e alcançou o mangá 539 mil cópias, uma quantidade absurda, parecida com Boku no Hero, durante o seu volume 11, que foi justamente aquele responsável pela conclusão da parte 1 e foi o último antes da sua transferência para a Jump Plus. Mas antes de comentarmos sobre a crise e a transferência para a Jump Plus, eu peço para vocês se inscreverem, darem like e também entrarem no nosso Discord se vocês quiserem comentar sobre vendas de mangás, sobre a Weekly Shonen Jump, sobre várias coisas. A gente tem um Discord e também tem o Patreon que ajuda o site e também o canal do YouTube a se manter em pé. De qualquer modo, a pedido do próprio autor, a obra acabou sendo transferida da Weekly Shonen Jump para... Não se fazem mais autores psicopatas como antigamente. O último que tá segurando a bandeira aí é o Oda. A Jump Plus, plataforma online da Shueisha. Quando Chainsaw Man terminou em dezembro de 2020, a sua popularidade ainda estava em aumento. Entre o período de descanso do autor, de fato, entre a saída da parte 1 e a parte 2, a série continuou ganhando boost em vendas e seus volumes continuaram a vender muito bem, aumentando nesse tempo ainda mais a popularidade de Chainsaw Man. Os editores, sabendo disso, justamente decidiram unir o lançamento da segunda parte com o lançamento da primeira temporada do anime produzido pela MAPPA, que seria um anime de grande... Tá aí o motivo. Tá dado errado. Será que é a diferença de perspectiva que eu falei? Na produção, um anime esperado por tantas pessoas e que é também um estúdio, quanto a Shueisha, quanto a Shonen Jump, quanto as produtoras estavam colocando muita fé. Foi nesse clima de hype entre lançamento do anime, chegada da parte 2, que o volume 12 saiu com grande hype, vendendo 633 mil cópias, o ápice em vendas da série. Contudo, é esperado que os volumes seguintes tivessem também um aumento de vendas, já que muitas vezes o boost não acontece só no começo da temporada, acontece também no meados e também, principalmente, quando termina a primeira temporada. Isso não aconteceu com Chainsaw Man, o boost ficou restrito principalmente ao começo, durante o hype, não durante a exibição. O anime passa longe de... Viu? Caralho, mano. Não tem como. Tô no ponto com as análises. Isso é um fracasso real, mas também não conseguiu expandir tanto o público no Japão como deveria. Falei. Lembrando, a maioria dos lucros das editoras vem do Japão, se tornando mais importante expandir a marca Chainsaw Man no mercado internacional do que se estabelecer de vez no mercado nacional. Contudo, o que eu acabei de falar causou principalmente um baixo boost em vendas na série, mas não é a causa pela queda de vendas em si. Mas não causou a queda, mas o boost não foi grande, que é o que eu falei no início.
Não conseguiu, o nitro não foi suficiente. A queda de venda está acontecendo por mais dois... Vendo o vídeo antes é fácil, né? Pois é, né? Eu vejo todos os vídeos no YouTube antes de assistir com vocês, eu leio todos os mangás antes de ler pela primeira vez. Quando eu acerto o capítulo que não saiu, eu faço análise de coisa que falo, vai acontecer isso acontece no próximo capítulo, depois de 3 capítulos e tal. Eu também tive contato com o autor no Zap Zap. Motivos, transferência e decepção com a parte 2. Inicialmente, a queda de vendas foi bem leve, e esse, no começo, foi causada pela transferência. Mas, assim que a satisfação com a parte 2 foi aumentando também a queda em vendas, que despencou nos últimos volumes. Não vê ao caso... Tava saindo o que nessa parte? Um ano atrás... Não, agosto de 2024. Eu não sei que parte tava Chainsaw Man. Será que... não sei onde é que tá. Se é merecido ou não essa queda, sinceramente, na minha parte. A minha análise não é sobre a qualidade de Chainsaw Man. Vendas não correspondem à qualidade, são dois fatores diferentes. Tem gente que não entende isso. Às vezes se juntam, às vezes não. E segundo, vou ser sincero também, não é do meu interesse ficar julgando se uma série merece ou não a queda em vendas. Para mim, a análise é simplesmente do mercado japonês. E nesse sentido, não podemos negar que o público japonês perdeu o interesse em comprar os volumes de Chainsaw Man. De qualquer modo... Por quê, né? Aí teria que fazer talvez uma análise ali. Não só técnica, mas... Por exemplo, quando... Deixa eu trocar o prêmio para não atrapalhar o Nicolini. Talvez porque quando você é muito apelativo... eventualmente você dessensibiliza quem tá lendo. E o que era impactante se torna chato. Pode ser uma coisa também, não falando de narrativa, né, mas falando Chainsaw Man fez um sucesso por ser muito diferente e estranho. Mas depois que essa estranheza é acostumada pelo público, pode perder parte do charme. Japonês. E nesse sentido, não podemos negar que o público japonês perdeu o interesse em comprar os volumes de Chainsaw Man. De qualquer modo, não podemos considerar a recepção da parte 2 como o único fator válido. Não está mais na Weekly Shonen Jump, e sim está por conta própria. Exatamente. Na Jump Plus também diminui o interesse de muitas pessoas que liam Chainsaw Man. Estar junto com obras como Boku no Hero, Jujutsu Kaisen e One Piece ajuda sim a atrair mais leitores para o mangá. Assim, é importante lembrar uma obra é propaganda para outra. É muito importante. O ecossistema do Japão é muito específico. Funciona de uma forma muito peculiar, né? Sim, atrair mais leitores para o mangá. Assim, é importante lembrar uma coisa porque muita gente continua confundindo, então é importante lembrar. Jump Plus e Manga Plus são coisas diferentes. Eu estou falando sobre a... Jump Plus é a revista digital do Shonen Jump. Você paga uma mensalidade, eu acho, né? O Manga Plus é a versão ocidental, diferente. Tem coisa de graça e tal. Lá no Japão não existe isso, não. A Jump Plus. A Jump Plus é um aplicativo japonês, com tudo em japonês, que é acessado pelos japoneses. Enquanto a Manga Plus é um aplicativo internacional, no qual pessoas do país da China, Coreia e Japão não podem acessar. Isso é importante, porque a Manga Plus, por exemplo, dá gratuitamente os capítulos da Weekly Shonen Jump. Enquanto a Jump Plus, você só pode ler, que é aquele exclusivo para os japoneses, ler a Weekly Shonen Jump através de assinatura ou comprando a versão física. Então, isso é muito importante saber a diferença. VPN, essas coisas, bloqueio de região. Assim, quem quiser consegue, né? Sair. Mas você é um japonês. Por que você vai ler usando VPN para ler em inglês se você pode simplesmente comprar Shonen Jump na banca antes de sair em inglês, entendeu? Porque são aplicativos diferentes. Usar como exemplo as views da Manga Plus não vai valer para o público japonês. O público japonês é bloqueado, não pode acessar a Manga Plus. De qualquer modo, o resultado dessa junção de problemáticas fez essa queda de ladeira abaixo que vimos a partir do volume 13, no qual a obra foi perdendo muitos leitores rapidamente. Desde o seu retorno e transferência, a Chainsaw Man perdeu 55% dos seus compradores. Isso é muito preocupante quando a série em pouco tempo perde mais de metade dos seus compradores. Atualmente a obra vende menos do que vendia antes do seu PV
milagroso, lançada há menos de 4 anos, assim perdendo todo o impacto que teve positivamente para a obra. O autor não precisa obrigatoriamente reverter essa queda, Chainsaw Man não será cancelado, mas é inegável que o mangá está perdendo mais e mais compradores. Chainsaw Man, Relevância, né? assim, no Japão, que é o mercado mais importante. Eu acho que o problema foi esse aí que a gente comentou, né? Um dos problemas, né? A história se baseava muito em ser absurda, né? E aí chega um ponto que se o autor não conseguir trabalhar isso direito, vira um problema. E a parte 2 fica muito confusa, de várias formas diferentes. E enquanto o Denji acaba sendo prejudicado na escrita dele, apesar de ter. E os momentos menos absurdos foram os que eu mais gostei. O relacionamento deles e tal. Mas realmente é um caso de se estudar. Teria que fazer uma análise mesmo. Mas eu chutaria isso, né? Para a obra, Tudo que a gente comentou nesse vídeo. se tornou vítima da má recepção da parte 2, se tornou vítima da sua transferência e se tornou vítima também desse anime que acabou sendo divisivo. A obra tinha potencial de vender como Jujutsu Kaisen, já que antes do anime vendia melhor que Jujutsu Kaisen também antes do anime. Então tinha um potencial muito grande. Mas esse potencial não conseguiu ser alcançado e provavelmente não irá conseguir alcançar. Só irá conseguir alcançar se o filme que for lançado e também uma segunda temporada. Temos o filme da Riz aí que explodiu o Chainsaw Man de novo. O vídeo de anime mais visto na internet, se eu não me engano, é a Risa dançando. Conseguir reverter de vez essa Pelo menos no Twitter. queda em vendas. E aliás, eu deixo a pergunta para vocês. Mas ainda assim é parte 1, né? Risa é parte 1. Vai fazer a parte. Até a edição 12, que é a parte 1 de Chainsaw Man, eu acho que continua vendendo muito. A partir da parte 2 que é o problema, né? Essa queda de vendas é merecida ou não, na opinião de vocês? Deixem no comentário o que vocês estão achando da parte 2 de Chainsaw Man. O que você achou do fato que os japoneses estão deixando de comprar a série. Mas também não esqueça, pelo amor de Deus, de dar like, se inscrever e também ir lá visitar o nosso site, nosso Patreon, para entender tudo que a gente entrega, porque o Analyze It existe como site há mais de 10 anos e entrega conteúdo incrível, e no Patreon está entregando também conteúdo ainda mais incrível. É isso aí, pessoal. E Site brabo, canal brabo, Nicolinho muito brabo. Cara, mais ou menos do que a gente comentou, né? Se a gente falar do ponto de vista puramente de produto, eu acho que é merecido a queda de Chainsaw Man, porque a gente teve muitos capítulos de 8 páginas, 12 páginas, 15 páginas. Isso impacta a popularidade. A história ficou muito mais confusa e o Denji se atrapalhou muito, né? O autor se atrapalhou muito com o Denji. Então, eu acho que é merecido nesse sentido, né? É esperado, talvez seja a palavra melhor. Agora, é paradoxal, né? Porque se conectou mais comigo a parte 2 do que a parte 1. E aí acaba, é aquilo que eu falei, né? Quando uma história tenta fazer muito freestyle, sem se preocupar muito com estrutura e técnica, vira uma roleta russa do que se conecta com a pessoa. A técnica ajuda a diminuir essa chance de roleta russa, né? E a parte 1 é muito mais consciente disso. Capítulos com menos páginas do cara lá tá achando que é o outro. Primeiro tem que, né, enfim. Ler Chainsaw Man só funciona de mês em mês, porque ele semanalmente fica estranho. Porque é pouca coisa, pouco contexto, parece estar sendo. Tô sendo cego num puta tiroteio. Hajime no Ippo também entrou nessa de capítulos menores, pô, mas Hajime no Ippo o cara já tá com 800 anos de idade, né? Mas o anime, o filme vai ter um boost, com certeza. Aí o Nicolini vai ter que fazer a parte 2 desse vídeo. Mas eu acho que continua caindo na parte 2. A parte 2 não. A parte 2 parece mais um experimento, né? Mas eu gosto mais da parte 2, então. Se o Katana e Espada tá. Isso é spoiler, pô. O Smoke tem que tirar umas férias? Eu não sei como é que é o esquema dele. Mas ele é jovem, cara.
Autor jovem é isso, mano. Autor jovem é imprevisibilidade. Todo mundo ficou mamando o Fujimoto, ai, pedrada do Fujimas. Aí ele, cara, ele tem várias histórias boas, várias histórias fechadas, menores. Trabalhar numa série grande é outra parada. Autor mais jovem tem que ser forjado de várias formas diferentes. Ele tá aí como prodígio. Aí chegou na parede, bateu na primeira parede dele, mano. Olha só, nem tudo que você faz vai ser aceito por todo mundo. E aí? E aí tem que superar o problema, né? Look Back é muito bom, mas todo mundo, o gênio, o gênio, o gênio. Tá aí o gênio, porra. Tá com uma segunda parte muito caótica, que não tá conseguindo se encontrar, com várias paradas de potencial, várias partes melhores do que a primeira parte, né? Vários momentos melhores do que a primeira parte. Mas ele não consegue se estabelecer, porque o cara não tem a experiência que um autor veterano tem para ter uma obra tão grande. Tá tentando, né, dar uma mordida maior do que a boca. Eu tô dar um passo maior do que a perna. E assim, tá certo mesmo, o cara tem que usar. O cara tá nessa situação, tem que escaralhar mesmo. Só que as coisas cobram, né? O tempo cobra, os fãs cobram, a revista cobra. Tanto é que ele saiu da Shonen Jump e foi pro Jump Plus. Por quê? Porque o bagulho é doido ficar na Shonen Jump, cara. É só psicopata na Shonen Jump. Pior que tá rolando direto ultimamente, autor novato fazendo sucesso. Fake. Tudo fake. Hoje em dia tudo é sucesso. Mas passa alguns meses e ninguém lembra mais da história. É sucesso da temporada, acabou. É isso. Não, Kagurabate continua indo bem. Kagurabate é um caso de estudo bem curioso. Resumindo o que o Narra está falando, você acha que o seu som é bom? Aguenta a pressão, neném. Pam, pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 pam. É tipo, é tipo isso. Dungeon Mesh existiu e ninguém nunca mais lembra. É porque ninguém liu o mangá, pô. Um anime que fez sucesso. Entendeu? Mas Dungeon Mesh é bom, mas ninguém leu o mangá. Só veio o anime. Eu tô incluso nesse. Dandadan continua indo bem. Cara, Dandadan é animezinho de temporada divertido, bacana, pô. Gente, sucesso. Você tem vários níveis de sucesso, né? Esses animes que saem na temporada, todo mundo gosta, depois para de falar sobre, eles são sucessos de temporada. Mas quando você tá falando de Shonen Jump, assim, né? Os sucessos que a gente tá pensando são sucessos generacionais. São sucessos que viram pilares da comunidade. São sucessos que vão ser comentados em todas as temporadas. Né? Tô falando do mangá, não no anime necessariamente. São grandes sucessos. Não só sucessos. Então, é, para mim, sucesso é quando tem algum marco cultural, assim, em geral. Se não tem, se só gerou meme e olha só que divertido, é um sucesso e tal, mas não é um grande sucesso. Claro, isso pro ponto de vista da discussão que a gente está tendo. Eu amaria ter metade do sucesso que Boruto tem. No Japão, porque Boruto é mais popular na China e no Ocidente do que no Japão. Eu amaria ter 10% do sucesso que Boruto tem. A gente precisa se recolher a nossa insignificância de formiguinha no Brasil, né? Isso aqui é. A gente está comparando o cara nível 90 com o cara nível 99. A gente nível 1. Entendeu? A gente tá vendo, olha os deuses, mano. É esse o nível. Mas pra você, teve algum mangá moderno que teve impacto cultural? Pra mim, um mangá moderno que teve mais impacto para o futuro dos mangás, que esse pra mim é o ápice, né? Tem impacto cultural, porra, Jujutsu Kaisen teve e tal, Kimetsu também. Mas pra mim, o maior mérito é o impacto para o futuro dos mangás. O que os mangakas no futuro vão estudar no passado. O Big Tree tem muita coisa. Mas dos modernos, pra mim, só um teve
impacto suficiente para gerar um resquício para o futuro, que é Gojo versus Sukuna. Essa luta, a estrutura dela e a preparação dessa luta será estudada pelos autores e pelos editores. De como fazer uma luta se tornar um evento. Eu não acho que o Jujutsu vai ser comentado daqui a 10 anos, não. Mas eu não tô falando de Jujutsu. Eu tô falando de Gojo versus Sukuna. Gojo versus Sukuna será estudado. Virou um ponto de estudo pra mim. Pá. Duvido daqui 10 anos você me cobra. Ô, Luca, entre... Você pode duvidar. Eu não... Sinceramente, entre apostar em você e apostar em mim, eu aposto em mim, cara. O vídeo, inclusive, faz os argumentos em relação a isso. Uma coisa é falar duvido, outra coisa é você argumentar contra. Pra falar duvido, até papagaio fala. Quero ver argumento. Esse que é o foda, né? Ninguém nunca argumenta nos meus vídeos, só me xinga. Hoje um cara falou, tem um vídeo de Gachakuta, que tá falando que o anime foi vacilo, né? Aí o cara falou, discordo, você é um idiota. Eu só fui lá silenciar. Vou mandar textão? Não. Se poder, manda lá no vídeo. Manda textão no vídeo pra melhorar o algoritmo. Não garanto que eu vou ler, mas dou um coraçãozinho lá pelo esforço. Mas se você começar a medir tempo com régua, aí eu vou te banir. Sou mais Hisoka versus Crollo. Me diz. Me diz. Me diga então como fiquei assim. Se há pessoas na internet de fato discutindo Crollo versus Hisoka. Não tem, cara. Você tem que entender que o que eu tô falando aqui não é necessariamente apenas de qualidade, tá? Não é só qualidade. Não é, meu Deus, esse mangá cult, caralho. Mano, ninguém vai estudar o mangá cult, infelizmente. No nível editorial, o que a gente tá falando. A gente tá discutindo produto. Mas aqui a gente tá falando de vários parâmetros, tá? A Crollo e Hisoka pode ser uma luta tecnicamente melhor? Pode. Mas se vocês assistirem o meu conteúdo, caralho, imagina um fã do Narrativando ver os vídeos do Narrativando. Você vê um vídeo, eu falo sobre a construção para o momento da luta, falo a criação de expectativa, eu falo de um monte de coisa. Entendeu? Mas assim, claro, vai ter gente que vai estudar obras de alta qualidade menores. Sim, mas o que a gente está falando aqui é da perspectiva editorial, uma perspectiva de popularidade, uma perspectiva do que impactou o público. Sacou? Enfim, dá like, se inscreve, me diga aí nos comentários. Quero ver se vai fazer um textão, igual o Luca disse que eu vou fazer um textão. Diga aqui nos comentários se Jujutsu Kaisen será lembrado ou não, se a Gojo vs Sukuna será estudado ou não. E se Chainsaw Man vai dar um jeito de dar uma virada, ou se o final vai ser assim, ó. Tchuu! É só ir dar like no vídeo, se inscreve. Falou!